faz os teus milagres, os teus sinais e maravilhas acontecer no meio do teu povo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Vem, Senhor, com bênção sem medida sobre a vida do teu povo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aumenta o ordenado, Senhor, em Portugal, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e abaixa essas taxas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Pai. Nós só temos que te agradecer, ó Pai, pelos teus sinais e maravilhas, Senhor, no meio, na vida de cada um, ó Pai, que o Senhor está fazendo, ó Pai. Te adoramos, Espírito Santo, Deus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder se aceitar em nome do Senhor Jesus. Diácono João Paulo. Amém. Agora sim. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel. Capítulo 3. Hoje nós vamos falar das fornalhas, exatamente. Hoje vamos aquecer um pouco. Ok, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Deus, de comunhão contigo. Pai, no momento em que nós reservamos, ó Deus, para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Deus se faz presente em nosso meio, nos ensina, Senhor, as Tuas palavras, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, as coisas ocultas, ó Deus, que Tu guardaste para aqueles que Te buscam, para aqueles que em Ti confiam, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Vem com Teu Santo Espírito nos ensinar, abrir a nossa visão, nos dar visão espiritual, em o nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Daniel capítulo 3 e, se der tempo, a gente vê se conseguimos ler o 4 também. Diz aí: a estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Gil, que bom vê-lo. Bom vê-lo. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz:
ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música que vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, de sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não se prostrasse ou adorasse, seria lançado dentro do forno e de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e a teus deuses não servem, nem as estátuas de ouro que levantaste. Eles adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis ao meu Deus, aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, do cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Amém? Então, aleluia, Senhor. Nós já vemos aqui, paramos por aqui, depois nós continuamos o restante. Nós temos lido, temos visto esses três primeiros capítulos de Daniel, está bastante interessante, não é? Como eu já tenho falado nos outros dois capítulos, se a gente conseguir ter um pouco mais de vergonha de nós como crentes, lendo o livro de Daniel, é maravilhoso, é fantástico, né? A gente criar um pouco de vergonha na cara. Três jovens, né? Não eram adultos, eram jovens, né? Que tinham se tornado qualquer coisa importante lá na Babilônia. Claro que nesse momento aqui, provavelmente já tinha se passado alguns anos. Não foi lá no início, mas já tinha se passado aqui alguns anos. Eles já eram, junto com Daniel, governadores de províncias. E o que é interessante nós observarmos aqui no livro principalmente nessa parte que ele diz aqui, primeiro duas coisas. O rei que afronta, e afronta principalmente a quem? A Deus. Né? Quando ele diz aqui no versículo 16, no versículo 15, melhor dizendo, final. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus que poderá livrar das minhas mãos? Aí vem Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: esse negócio eu não vou te responder não, porque o meu Deus, ele vai me livrar dessa fornalha de fogo. É engraçado, porque assim, Nabucodonosor simplesmente disse que vai tocar novamente. Vamos tocar novamente
todos esses instrumentos aí, e vocês têm que adorar quando tocar. Nem precisou tocar, porque ele imediatamente disse, olha, não precisamos te responder esse negócio e não vamos adorar a essa imagem de escultura. Nós não vamos. Não sabemos, o texto não diz, e nós não sabemos se se trata de uma imagem de Baal, que era o deus babilônico, ou se era a própria imagem de Nabucodonosor. Mas era uma imagem gigante. E o que eles queriam era que se prestasse uma adoração àquela imagem. De certa forma, podemos trazer para os nossos dias, podemos trazer para a nossa vida, porque o mundo nos oferece situações que nós, por vezes, nos prostramos diante dessas situações. A grande questão é que muitas vezes nós nos prostramos diante dessas situações, dessas coisas que ocorrem, cedemos. Né? E por causa dessa cedência nossa, acabamos por não honrar o nome de Deus. Nós não permitimos muitas vezes que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, simplesmente porque nós não permitimos. Porque muitas vezes nós cedemos à pressão, cedemos àquele momento de aflição. E não importa qual é o Deus, que muitas pessoas se prostram pelo Deus dinheiro. Por dinheiro faz até mais do que deveria. Né? Muita gente se prostra, sei lá, por diversas situações, né? Por pessoas, por posições, né? Por mulheres, por filho, por homens. Diversas situações as pessoas se prostram e colocam aquilo como se fosse o seu Deus, né? Principalmente diante de filhos. Muitos pais, muitas mães se prostram, né, por causa dos filhos e deixam as coisas de Deus em outros planos simplesmente por causa disso. E não consegue ver que essas pessoas endeusam aquela coisa. Então, foi de Nabucodonosor, foi a se prostrar diante de uma imagem. E nós, muitas vezes, claro, que nós não nos prostramos diante de imagem. Porque nós sabemos, não vou me prostrar diante de imagem. Está doido? Eu vou me prostrar diante de imagem? Não é? Não nos prostramos. Por quê? Porque sabemos que imagem de escultura não é para ser adorada. Entretanto, nos prostramos diante de tantas outras coisas. Não é? O próprio Jesus Cristo diz que nós não podemos servir a dois senhores. Né? Porque iremos amar um e desprezar o outro. Automaticamente. E engraçado é que muitas vezes, dentro da igreja, nós vemos pessoas que sabem que que não se deve dar honra e louvor e adoração a outros deuses. Ao mesmo tempo, essas pessoas honram mais ao Criador, à criatura, do que ao Criador. Honram muito mais as coisas, ao dinheiro, muitas vezes, do que a Deus. E acaba desprezando, porque o há de amar um e desprezar o outro. Então, muitas vezes, e aí o próprio Jesus Cristo também nos diz, ajuntais tesouro nos céus. E muitas vezes também nós procuramos ajuntar tesouros na terra. Então, tudo isso nos mostra que nos faz ver como nós necessitamos da nossa fé. Porque a fé é o principal fator do qual nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé. Só que a fé, ela é manifesta de alguma forma. Ela é manifesta. Se ela não for manifesta, é uma fé morta. Quer dizer, e quer você queira, quer você não queira, a sua fé, ou o tamanho da sua fé, é manifesta nos seus atos. Você pode dizer que tem a maior fé do mundo. Você tem a maior fé, mas no momento de angústia, no momento de problema,
meu filho, se você fraqueja e cai, né? Se você fraqueja e não se sustenta, então mostra ali a sua fé. Então, é muito importante a gente entender que a fé não é uma coisa que a gente diz que tem. É uma coisa que nós demonstramos ter. É uma coisa que nós fazemos, né? É operante. A fé, ela é operante. Ela tem que operar. Tem que operar na nossa vida. Então, é a fé que nos ajuda a nos mantermos de pé. A fé é que nos ajuda a ver as coisas que não, chamar as coisas que não são como se fossem, de ver as coisas acontecerem, de ver o impossível de Deus acontecer, o impossível de Deus acontecer, o agir de Deus acontecer, seja lá o que for, é a fé, né? Não é Deus, porque Deus, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Deus tem poder para agir em toda situação que ele quiser. Mas Deus não quer? Quer. Né? Deus teria o poder, tem o poder de salvar quem ele quiser e salva quem ele quer. Só que ele diz que a pregação da salvação ele deu a quem? O ministério da salvação, não é, de anunciar a salvação, ele deu a quem? Aos homens. Ele quis. Ele tem poder para fazer o que ele quer. Mas existe uma parte que depende de nós. E essa parte que depende de nós chama-se fé. Jesus Cristo disse diante dos... ele disse para os discípulos dele que não tinha feito tantos milagres e maravilhas por causa da fé. Daquele povo não se viu tanto operado em maravilhas. Em muitos outros, Jesus Cristo disse, olha... Não foi, Jesus Cristo não disse eu te curei, não disse Deus te curou, não disse eu te curo, não disse Deus te cura. Ele disse a tua fé te salvou, te curou. Nunca vi tamanha fé. Vai assim como tu creste acontecerá. E muitas vezes acontece como nós cremos, não como nós queremos, mas como nós cremos. É que muitas vezes a gente esquece que Deus sonda os nossos corações. E quando a raiz de dúvida é implantada no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso pensamento, Deus já conhece essa semente. Quando a gente já começa a duvidar, como diz ali, quando Pedro começou a duvidar, começou a naufragar. Deu o primeiro passo, deu o segundo passo, poxa, deu o segundo passo, vai naufragar no terceiro passo? E o pior é que muitos de nós naufragamos no terceiro passo. Ou no primeiro ainda já bota o pezinho fora do barco, já está caindo. Né? Mas naufragamos logo, passamos o primeiro, passamos o segundo, no terceiro a gente está lá naufragando. Então isso é o que nós precisamos entender acerca da fé. Então observe o experimento, a experiência que esses homens passaram. E a gente pergunta, se fôssemos nós, se fosse eu, o que será que eu faria? O que será que nós faríamos? O que cada um aqui faria? Olha, tem uma fornalha ali, nós vamos matar você. O que a gente ocorre? A gente olha para o nosso dia, para aqui, para Portugal, para a nossa nação. Isso, João Paulo, isso é utópico. Isso não está aqui não está aqui na nossa nação, mas existem lugares, igrejas que são chamadas igrejas perseguidas, não é? As igrejas perseguidas, existe um site sobre as igrejas perseguidas, são igrejas que não podem nem dar as caras. Sabemos aqui, oramos aqui para o pastor que ia ser morto, condenado, simplesmente porque pregava o evangelho. E o que eles querem? Simplesmente só tinha que fazer uma coisa. Olha, aceita o Alcorão, aceita o islamismo, aceita a nossa fé e você está livre. É a mesma situação. A mesma situação. Não tem mais a imagem, mas tem lá as outras coisas para serem adoradas. E então, o que a gente faz? Não, eu prefiro Deus sabe de todas as coisas. Eu vou salvar minha cabeça e depois eu peço perdão a Deus e está tudo ok. E pelo menos Deus... Porque Deus não quer que eu morra.
Então, o nosso pensamento filosófico, que isso é um pensamento filosófico, nos leva ao erro. Na filosofia chama-se sofisma. É um erro. Parece ser verdade, mas não é verdade. Deus quer a vida, quer. Mas quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Deus não quer, não é jeitinho. É onde está a nossa fé. É que mesmo que o nosso corpo se corrompa, mesmo que nós venhamos a morrer, nós sabemos, se fecharmos os nossos olhos hoje, sabemos onde nós vamos abri-lo novamente. Nós sabemos que temos uma vida após esta, e que este não é o fim da vida. Então, se nós sabemos que temos este fim, sabemos para onde vamos, por que nós tememos a morte? Por que nós tememos o que está por vir? Não é? Que nem o meu pai conta sempre uma piada, meu pai gosta muito de contar piada de crente. Diz que os irmãos saíam da igreja cantando, mais perto quero estar. E no final do culto, um assaltante colocou a arma na cabeça dele. E ele, pelo amor de Deus, não me mate, pelo amor de Deus, não me mate. Mas não era lá que você queria estar, mais perto quer estar. Mas chegou o momento. Mais perto quero estar, mas não agora. Então deveria cantar, mais perto quero estar, mas não agora. Alguma coisa nesse sentido, né? Leva-me além, olha, além do véu. Não quero estar agora não, Senhor. Me leve em vida, além do véu. Quer dizer, então, e será que nós temos realmente a fé? Será que a nossa fé se manifesta nas nossas ações, nas nossas escolhas? Aí esses homens, o que é que esses homens fazem? Sadraque, Mesaque e Abdenego deixa toda a vida de governador importantíssimo, e então começa aí, ele dá, aí aqui demonstra o verdadeiro crente. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Sadraque, Mesaque e Abdenego não chegou para Nabucodonosor e fez assim, Nabuquinho, licença aí. A gente vai ali, vamos fazer um jejum, uma oração, vamos fazer Quem fez isso foi Esther, a rainha Esther aqui nessa época aqui, depois de Nabucodonosor, né? Mas aqui na Babilônia. Ela que fez isso. Juntei todo mundo e vamos jejuar aí, que é para o rei mudar a decisão do rei. Vamos jejuar, vamos orar, vamos ver. Foi o que Daniel fez aí Vamos, junto aí, Sadraque, Mesaque e Abdenego, vamos jejuar, vamos orar aí para Deus dar a revelação desse sonho. Aqui parece ser automaticamente. O rei fez uma pergunta e imediatamente foi-lhe respondido. Fez uma pergunta e logo em seguida responderam ao rei. Nós não necessitamos de responder sobre esse negócio, porque o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Esse Deus é quem vai nos livrar. Quer dizer, eu não precisei orar, eu não precisei jejuar, eu não precisei fazer muita coisa, não. Precisei fazer nada. Por que não precisou fazer nada? Não, minha filha, foi só isso não. Não. Não é por isso. Mas por que eles têm tanta convicção no que eles estão dizendo? Por que eles têm a fé tão... Porque eles conheciam Deus? Parece que é algo instantâneo. Parece que é algo instantâneo.
Não, porque ele via. Não, porque ele tinha fé. Porque ele... E a fé é o quê? Desce assim, de repente. Eles já tinham a fé, já trouxe de casa a fé. Então, houve uma preparação. Sabe como? Alguns anos atrás, eles decidiram no seu coração não se contaminar. Quantos anos de jejum esses homens aqui estão fazendo? Quanto tempo? Quanto tempo se dedicando ao Senhor para Deus dar revelação, não é? Para Deus responder. Que é muito fácil. Vamos para a igreja, volta para a igreja, vem para a igreja, volta para a igreja, vem para a igreja, volta para a igreja, e Deus não responde a oração. Vou mais para a igreja não, que não está resultando. Mas a palavra de Deus demonstra que esses homens que tiveram esses grandes livramentos, grande operação de Deus, foram pessoas que se prepararam espiritualmente para chegar num ponto e, entre aspas, já está orado. Já estava orado. Não precisava de vamos reunir o povo. Não, já estamos em oração. Quando você está preparado e quando você está em oração, quando você está em busca constante, isto sai da sua boca. E Deus responde à fé. E a fé deles, a fé que eles tinham, estava baseada na verdade. Porque eles assim, olha, Deus ele pode livrar. Mas se ele, ainda que ele não nos livre, como disse Davi, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que, como disse o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que, e se ele não salvar, e se ele não me livrar da tua mão, fica sabendo que, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso é uma fé firmada na palavra, uma fé firmada no conhecimento de Deus, e acima de tudo também uma fé firmada na experiência que tem com Deus. Porque muitas vezes eu não admito, muitas vezes, pessoas têm experiências tremendas com Deus. Experiências, pessoas muitas vezes vêm aqui à frente e dão testemunhos. E por um motivo ou de outro, em algum outro momento, a fé falha. A fé falha. Mas você que passou por todo esse processo já não deveria falhar a sua fé. Já deveria confiar que Deus vai agir. E é o que acontece aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o que acontece aqui no versículo 19? Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava se aquecer. Não vai não adorar a imagem não, de Nabucão não. Nabucão mesmo. Vai não, então olha, a fornalha nem mandou tocar os instrumentos, que é para não ter despesa com os músicos. Vai direto para a fornalha e acende 7 vezes mais. 7 vezes mais. E provavelmente essa fornalha poderia ser uma das fornalhas de adoração que existia a alguns deuses na Babilônia. O sacrifício que era feito era jogar dentro da fornalha homens, né, ou melhor, crianças virgens para serem sacrificadas. Crianças já nasciam, iam viver dentro do templo para serem entregues, e eram criados até pelas sacerdotisas, para serem entregues uma vez por ano, sei lá quantas vezes, a Baal, né?
E nós já falamos aqui outra vez. E aqui acontece exatamente, poderia ter sido exatamente isso aí dessa fornalha. E aí diz aqui, versículo 20: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós sabemos, quando a gente chega perto de uma fornalha, a gente se queima. Perto de uma fornalha, já sente aquele calorzinho, né? Imaginem ela queimando, ardendo, não sei nem quanto era uma vez. Não tenho a mínima ideia de quanto era uma vez. 7 vezes mais, os homens que estavam atando foram consumidos pelo fogo. Imagine. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Como era que, estando os homens que levavam, foram mortos, e os homens que estavam sendo levados caem lá dentro, também deveriam cair mortos. E aí, o rei Nabucodonosor, no versículo 24, se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, o rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão nele, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia! Olha que maravilha! Olha que maravilha! Meus amados, muitas vezes queremos chamar Jesus para resolver as nossas situações. Nós clamamos a Jesus para Jesus resolver as nossas pendências. Nós clamamos, nós fazemos, nós queremos, nós até obrigamos Jesus Cristo a estar nas nossas aflições, nos nossos momentos, nas nossas dificuldades. Mas nós não temos a fé que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham. Quer dizer, pedir, porque o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram foi pedir para ir para a fornalha. Não trocaram Deus pela sua vida, pelo seu bem-estar. Tinham a certeza de que Deus poderia livrar, mas se Deus também não livrasse, eu sei onde eu vou acordar. Se eu morrer na fornalha, eu sei onde eu vou acordar, onde eu vou reviver. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele diz: ainda em meus ossos eu verei a salvação. Tenha certeza. Só que aí, a gente, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Queremos ver Cristo na fornalha, no momento da nossa aflição. Queremos ver Cristo caminhando ao nosso lado. Queremos ver Cristo restaurando as coisas que estão quebradas. Queremos ver Cristo e até suplicamos. Mas e cadê a nossa preparação? Cadê a preparação que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram? De separação das coisas do mundo. Separação das coisas erradas. Separação da mentira, da fofoca. Separação das contendas, das iras, das porfias, das emulações, das obras da carne. Cadê? Cadê a separação? Cadê que não coloco no meu coração, eu não coloco de me livrar das coisas do mundo e não se contaminar com as iguarias do rei. Agora, quando eu estou passando pela fornalha, eu quero Jesus Cristo, pelo amor de Deus, vamos criar vergonha na cara. No mínimo. Então,
Agora, olha a maravilha do testemunho. Aquilo que eu falei na semana passada. O testemunho é a coisa maravilhosa. Converter as almas através do testemunho e não do testemunho. Testemunhar, permitir que as pessoas olhem para você e vejam que não está vendo apenas você. Veja a glória de Deus resplandecendo sobre a sua cara. Sabe uma das coisas que é mais lindo no Brasil? É que lá no Brasil, não sei como é que está agora, pelo menos há 7 anos atrás era assim. A gente não conhecia crente porque tinha um símbolozinho atrás no carro. Muitas das vezes nós olhávamos para as pessoas e nós dizíamos assim, aquela pessoa é crente. Sabemos que aquela pessoa é crente. Quando as pessoas chegam perto de nós, chegavam perto de nós, a gente já sabia que tinha que dar a paz do Senhor, porque aquela pessoa era crente. Tínhamos essa percepção. Aqui a gente chega junto de crente e nem percebe que é crente. Nem percebe que é crente. Nem percebe que faz parte de uma igreja. Por quê? Porque não reflete a glória de Deus. Porque às vezes o Espírito não testifica. E quando a gente diz, eu sou crente, é uma surpresa. Não é? Então, não sei se o Brasil ainda continua assim. Pelo menos na minha época tínhamos muito disso. Já sabíamos quando a pessoa, aquela dali é irmã. Rapaz, irmã! Não sei nem se é. Rapaz, irmã! Já sabiam. As pessoas andam de Bíblia embaixo do braço também. Né? Não é dentro de bolsa, não. Bíblia anda para todo mundo ver que a gente é crente também. Né? Porque vai que tenha dado uma desviadinha, a glória já não brilha mais, a gente coloca a Bíblia debaixo do braço já revela a glória do Senhor. Não, mas tirando uma brincadeira, mas é verdade. Quer dizer, o estar, a presença, a nossa presença, nós temos o Espírito Santo de Deus. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, se você é templo e morada do Espírito Santo, significa que onde você estiver está acontecendo um culto ao Senhor. Porque você é templo. Onde você chegar está acontecendo um culto a Deus. O Espírito Santo já está presente, já chegou até primeiro. Onde você está, você é embaixador do reino. Sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro. Povo santo, povo adquirido. Então a nossa posição, Jesus está no nosso lado. Onde nós chegamos, nós temos que ser luz. Obrigatoriamente, não é uns piscas de Natal, não. Tem hora que acende, tem hora que apaga, tem hora que acende, tem hora que apaga, tem hora que acende, tem hora que apaga. Não, é farol. Nós somos luz de farol. Que até a mais densa névoa, de longe, na maior escuridão e na maior tempestade, é possível enxergar a luz. É possível enxergar um local seguro, um porto seguro. Agora imagine que no seu prédio, na sua casa, na sua rua, na sua cidade, você é o farol. Imagine, você na sua rua é o farol. Na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, na sua nação, você é o farol. Coitado dos barcos à deriva. Será que quando olhar para você vai ver um porto seguro em qual ele possa atracar? Será que se ele atracar junto de você vai receber palavras verdadeiras? Será que se atracar junto de você vai receber palavras de sabedoria? Será que esse barco vai sentir-se seguro?
sair palavras de sabedoria ou vai sair asneira? Que tipo de farol nós somos? A palavra de Deus diz tão claro, olha, se a luz que há em ti são trevas, como é que termina? Quão grandes trevas serão. Não é? Então é muito importante a gente entender o que é que se passa aqui na nossa cabeça e lutar contra a nossa mente. Lutar contra a nossa mente, lutar com o que nós aprendemos a ser. Lutar o que nós fomos criados para ser. Lutar o que nós aprendemos dessa sociedade corrupta. Lutar contra o que nós aprendemos, até inclusive dos nossos pais. Daquilo que nós fomos criados para ser. Porque nós fomos transformados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aquele que está em Cristo... Gente, calma. Vamos lá, todos juntos em uníssono. Aquele que está em Cristo... Perceberam? Todo mundo? Aquele que está em Cristo... E tudo se fez novo. Tudo é tudo. Tudo é minha mente, é meu caráter, é a minha forma de pensar, é a minha forma de agir, são as minhas emoções, quem eu era. Tudo se fez novo. Absolutamente tudo. Amém? Então eu reflito a glória de Deus. Eu sou um farol onde quer que eu esteja, para que as pessoas, para que os barcos que estejam à deriva possam atracar junto a mim e sentir segurança. Amém? Você pode sentir que isso é com você também? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, versículo 26. Obrigado, Silvana. 25 ainda. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. E nada há de lesão nele, e o aspecto do quarto semelhante ao filho dos deuses. Nabucodonosor, olha, sabe o que... Aleluia, Jesus. Muitos homens de Deus, muitos profetas de Deus, muitos profetas, ansiaram por ver Jesus Cristo, por ver o que é possível ver do próprio Deus. Nós temos poucos casos disso aqui que ocorre, que na teologia nós chamamos de teofania, né? Teo, Deus, fania, aparições ou manifestações. Teofanias, poucas em relação a tudo que se tem, todas as manifestações de Deus, são poucas as teofanias. Eu já disse que é mais ou menos ali quando se fala o Filho, o anjo do Senhor, o anjo de Jeová, está se falando, se referindo na maioria das vezes ao Senhor Jesus Cristo. Jacó, que lutou com o anjo e viu a Deus face a face, o próprio Moisés, que viu a Deus face a face. Então, isso são teofanias, são aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento. É o próprio Jesus Cristo que se manifesta antes da sua encarnação, né, como carne, né, da sua pré-encarnado, né, e Jesus Cristo aparece. Agora, três homens santos, juntos, unidos, permitem que um ímpio veja a manifestação riquíssima de Deus. A manifestação de Deus. Não. E ele conhece
desce e ele diz, olha, aquele quarto ali é semelhante ao Filho dos Deuses. Ele sabe que aquele quarto ali, ó, nós somos 3 e tem um quarto ali, não é uma alma penada não, não é a alma deles que se foram não, também não é a alma, é uma coisa diferente. E os babilônicos tinham essas coisinhas aí. Não! O quarto é semelhante e é um esplendor tão grande que para mim aquilo dali deve ser filho dos deuses. Sabe, não é Deus porque está ali com formato de homem. Sei o que é aquilo, mas me parece ser filho dos deuses. 3 homens santos revelam a glória de Deus a um homem ímpio. O que é que nós estamos revelando ao povo? O que é que você está revelando ao povo? Pelo amor de Deus, acordemos. Acordemos. Porque é nas nossas dificuldades, é nas nossas tribulações. Temos. Mas temos ali a possibilidade de glorificar o nome de Deus. Olha que coisa linda. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: servo do Deus Altíssimo. Olha que lindo. Já não era mais rebeldes. Já não era mais desobedientes. Já não era mais inimigo. Ele viu que só quem poderia livrar da mão do rei e do fogo era o servo do Deus Altíssimo. E ele diz: servos do Deus Altíssimo, sai daí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, mas não saíram de lá nem bronzeado. Nem bronzeado. Fernando passou o dia pintando ali, ficou bronzeado. A gente vai um dia ali na redonda, voltamos bronzeado. Um dia a gente vai na praia, nem bronzeado. O fogo nem bronzeou. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aí falou Nabucodonosor e disse: oh, aleluia. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto. Olha como muda o decreto. Pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feito monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Não chegou a converter, não. Não chegou a converter, não. Mas vocês entendem o que é que foi feito aqui? Deixa eu explicar, que talvez a gente não tenha chegado junto, a gente chega junto agora. Havia um decreto que proibia, ou melhor, obrigava todos a adorarem. Todos a adorarem. Todos, estivesse o que estivesse fazendo, não era nem tolerância de ponto, era intolerância de ponto. Tinha que obrigatoriamente ir lá adorar. Tocou a harpa, ou todos aqueles instrumentos lá, adora ao rei. A casa caiu. No meio de toda aquela cultura, o único povo que adorava o único Deus era os judeus.
e não aceitava outro. Os outros deuses, os outros povos, tinham os seus deuses. E eram deuses, no plural. E ainda que se achegasse mais um, vinha cá que a gente também vai adorar. Por isso que ele tem a maior facilidade, entre aspas, né, de adorar. E de reconhecer o Deus Altíssimo. Agora, observem isso. A presença daqueles homens cheios de fé, daqueles homens santos, no sentido de separados, fiéis a Deus, homens fiéis a Deus, homens com testemunho, abriu a porta para que o nome de Deus fosse glorificado em todo o reino. Crente fiel abriu a porta para que o nome de Deus fosse glorificado em nosso meio. No meio deles. Né? Trazendo para os dias de hoje, nós reclamamos e sabemos o quanto é difícil nesta nação levarmos o nome de Deus. Se colocarmos um projeto evangelístico, a gente tem que fazer uma certa maquiagenzinha ali para podermos levar a palavra de Deus. Porque se a gente levar a palavra de Deus e nós queremos fazer um culto aqui, pode não. Então a gente tem que maquiar a coisa. E muitas vezes, nós mesmos, colocamos barreiras ao Evangelho. Colocamos barreira à pregação do Evangelho. Colocamos barreira à aceitação de Jesus Cristo, do verdadeiro Jesus Cristo. Nós é que colocamos primeiro essas barreiras. Não adianta ir ali, que ali vai ser muito difícil. Olha, não vamos ali não, que ali vai ser muito difícil, não chega, não entra, não vai. Não há hipótese. Não vai, eles não vão querer. Nunca chegamos para perguntar. Mas já temos a capacidade de dizer, não vai chegar lá. Certo? Vamos chegar junto comigo. 3 homens de Deus, mudaram a história daquela nação. Por causa desses 3 homens, houve abertura. Abertura para que os judeus nunca mais precisassem passar por esse tipo de coisa. E até nós vamos encontrar mais à frente uma outra situação semelhante a esta. Semelhante a esta. Só que ao contrário. Semelhante a esta, mas ao contrário. Que aqui não era quem adorasse. Com Daniel mais à frente vai ser quem recorrer a outro Deus. Quem recorrer a outro Deus. Aí foi completamente diferente. Esse aqui manda adorar. Pode adorar todos, mas tem que adorar esse quando tocar. No outro foi, não precisa adorar nenhum, mas não pode adorar a outro. E Daniel manteve-se firme, por isso foi bater na cova dos leões. Porque o judeu estava lá orando 3 vezes ao dia. Então nós temos aqui um exemplo de como um crente fiel faz toda a diferença. De como nós podemos fazer a diferença onde quer que nós chegarmos. Quando as pessoas podem olhar para nós e ver a diferença, se é que ela existe, a diferença na forma que nós falamos, a diferença na forma que nós somos, a diferença no que nós oferecemos para as pessoas. Pelo amor de Deus, se a gente não acorda com isso, se a gente não acorda com essa pregação, se a gente não acorda com essa exaltação, não tem mais nada que acorde.
Se o Espírito Santo não te exortar agora, não te chama agora, meu Deus. Nós não estamos falando de uma filosofia de vida ou de uma religião. Nós estamos falando de um Deus verdadeiro que transforma quem nós somos. E essa transformação é vista pelas pessoas, é vista pelos outros. E ao olhar para nós, as pessoas não somente verão a nós. Quando as pessoas olham, mas está dentro da fornalha? Que Deus é esse que levou eles para dentro da fornalha? Não! Que Deus é esse que anda com eles dentro da fornalha? Ele chega e dizer, como já antecipando, mas ele poderia chegar aqui e dizer assim, olha, cadê o teu Deus que não te livrou da fornalha? Cadê o teu Deus que não te livrou disso? Onde está o Deus que tu prega que não te livrou dessa doença? Ô, Sadraque, Mesaque, Abidnego, cadê o teu Deus? Está comigo na fornalha. Está comigo na prova. Está comigo na doença. Está comigo. Está comigo. Está comigo. Vocês estão entendendo isso? Deus não livrou Sadraque e Abidnego, Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Não. Não livrou. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Tiveram que entrar na fornalha. Tiveram que ver o fogo. Tiveram que estar lá dentro, para que a glória de Deus se manifestasse lá dentro da fornalha. Deus deu livramento. Lá dentro. Às vezes Deus nos coloca em lugares que nós não queremos estar. Às vezes Deus nos permite passar por situações que nós não queremos passar. Às vezes Deus faz como Ele quer. Mas para que o nome dEle sempre seja glorificado. E nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Que a sua vida seja um reflexo da vida dEle. Que aconteça o que Ele previu, como diz Isaías, e Ele viu a sua posteridade e prolongou os seus dias. Que você seja o prolongamento da vida de Cristo sobre a terra. Que as pessoas olhem para você e vejam no seu falar a verdade de Cristo. Que veja na sua conduta a verdade de Cristo. Que estar com você, seja qualquer situação, veja e sinta a paz de Cristo. Que qualquer união de você com quem quer que seja sentida a paz de Cristo. Que você seja verdadeiramente, em qualquer lugar que você esteja, um representante fiel do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eita, ainda tem 15 minutos, vamos pregar mais um pouco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, Deus. Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa mensagem que tu trouxeste ao nosso coração. Deus, faz arder em nosso coração o desejo, Deus, de sermos igual a Ti, de resplandecer a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Deus, cada um que aqui se encontra, cada um que recebeu a Tua palavra. Faz com que esta palavra, Senhor, arda em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua falando conosco, Senhor, durante esta semana. Uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de conquista e avanços, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és o Deus provedor da nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, despede meus irmãos na santíssima paz do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão em casa, Senhor, assistindo através da internet. Deus, abençoa-os, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua graça os alcance. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai sobre a vida dessas pessoas e lhes dá livramento, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus. Vamos em paz e que os anjos ministrem a nossa ida.